Seção 2 da Advocacia Pública. A Advocacia Geral da União é um instituto que, diretamente ou através de órgão vinculado, representa a União, judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe, nos termos da lei, complementar que dispuser sobre a organização e funcionamento, as atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo. A Advocacia Geral da União tem por chefe o advogado-geral da União, de livre nomeação pelo presidente da República, dentre os cidadãos maiores de 35 anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada. O ingresso nas classes iniciais das carreiras da instituição de que trata este artigo far-se-á mediante concurso de provas e títulos. Na execução de dívida ativa de natureza tributária e representação da União, cabe à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, observado o disposto em lei. Os procuradores dos estados e do Distrito Federal organizados em carreira, na qual o ingresso dependerá de concursos públicos, de provas e títulos, com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil, em todas suas fases, exercerão a representação judicial e a consultoria jurídica das respectivas unidades federadas. Aos procuradores referidos nesse artigo é assegurada a estabilidade após 3 anos de efetivo exercício, mediante avaliação de desempenho perante os órgãos próprios, após relatório circunstanciado das corregedorias. Agora, a jurisprudência. É inconstitucional dispositivo da Constituição Estadual que confere autonomia financeira e orçamentária para a Universidade Estadual, assim como criação de procuradoria jurídica própria e a escolha de reitor sem participação do chefe do Poder Executivo. É inconstitucional a emenda à Constituição Estadual que confere autonomia financeira e orçamentária próprias de órgãos do Poder à Universidade Estadual. É constitucional o repasse de recursos orçamentários para a Universidade Estadual na forma de duodécimos. Não pode o Estado-membro, por meio de sua Constituição ou legislação, instituir procuradorias próprias para a Universidade Estadual. É inconstitucional o dispositivo da Constituição Estadual que preveja que a Universidade Estadual escolherá seu reitor sem qualquer participação do chefe do Poder Executivo no processo. Também é inconstitucional o dispositivo da Constituição Estadual que preveja iniciativa privativa da Universidade Estadual para que propor projeto de lei que disponha sobre sua estrutura e funcionamento administrativo, bem como sobre sua atividade pedagógica. Técnico superior em direito de autarquia estadual não pode exercer atribuições de representação jurídica da entidade, mas pode fazer atuação jurídica no âmbito interno da autarquia, desde que sob a supervisão do procurador do Estado. É inconstitucional a lei estadual que preveja que servidor de autarquia, no caso era técnico superior do DETRAN, será responsável por representar a entidade em juízo ou fora dele, nas ações em que haja interesse da autarquia. Praticar todos os demais atos de natureza judicial ou contenciosa, devendo, para tanto, exercer as suas funções profissionais e de responsabilidade técnica regida pela Ordem dos Advogados do Brasil, OAB. Tais previsões violam o princípio da unicidade de representação judicial dos Estados e do Distrito Federal, esculpido no artigo 132 da Constituição. A legislação impugnada, apesar de não ter sido criada uma procuradoria paralela, atribui ao cargo de técnico superior do DETRAN, com formação em direito, diversas funções privativas de advogado. Assim, ao assim agir, conferiu algumas atribuições de representação jurídica do DETRAN a pessoas estranhas aos quadros da Procuradoria-Geral do Estado, com violação ao artigo 132. O STF decidiu modular os efeitos da decisão para manter os cargos em questão, excluídas as atribuições judiciais inerentes à Procuradoria, declarar a validade dos atos praticados até a data do julgamento com base na teoria do funcionário de fato. Atenção, por outro lado, é válido que esses servidores façam atuação jurídica no âmbito interno da autarquia, sobretudo em atividades de compliance, tais como conceber e formular medidas e soluções de otimização, fiscalização e auditorias. Exemplos: interpretar textos e instrumentos legais, elaborar pareceres sobre questões jurídicas que envolvam as atividades da entidade, elaborar editais, contratos, convênios. Essas atribuições podem, sim, ser exercidas pelo técnico superior do DETRAN.
sem que isso ofenda ao princípio da unicidade da representação judicial. O STF entendeu que não pode se deslocar qualquer atuação técnico-jurídica da autarquia da PGE, porque esta não conseguirá fazer frente a essa gama de trabalho, sob pena de ter suas atividades inviabilizadas. No dia 4 de junho de 2020, o STF julgou os embargos de declaração postos nesse processo e fez os seguintes acréscimos. Também são inconstitucionais os dispositivos de lei que prevêem que o técnico superior do DETRAN possa apresentar recursos em qualquer instância, comparecer às audiências e outros atos que defender os direitos do órgão e promover medidas administrativas e judiciais para a proteção dos bens e patrimônios do DETRAN. A declaração de inconstitucionalidade parcial do ato normativo abrange as atribuições jurídicas consultivas do cargo de técnico superior que sejam privativas do Procurador de Estado. Assim, as atribuições de elaborar estudos de pareceres sobre questões jurídicas que envolvam as atividades do DETRAN. Elaborar editais, contratos, convênios, acordos e ajustes celebrados pela autarquia, com emissão de parecer, devem ser exercidas sob a supervisão do Procurador do Estado do Espírito Santo. Com base no que foi complementado no julgamento dos embargos, conclui-se que as atribuições jurídicas consultivas dos ocupantes de cargo de técnico superior devem ser obrigatoriamente exercidas sob a supervisão do Procurador do Estado, por ser esta a interpretação que melhor prestigia o artigo 132 e a jurisprudência do STF. É constitucional lei que preveja o pagamento de honorários e sucumbências aos advogados públicos. No entanto, o somatório dos subsídios com os honorários não pode ultrapassar mensalmente o teto remuneratório, ou seja, o subsídio do ministro do STF. A percepção de honorários de sucumbência pelos advogados públicos não representa ofensa à determinação constitucional de remuneração exclusiva mediante subsídios. O artigo 39, parágrafo 4º, não constitui vedação absoluta de pagamento de outras verbas além dos subsídios. Os advogados públicos podem receber os honorários sucumbenciais, mas como eles recebem os valores em função do exercício do cargo, esse recebimento precisa ser sujeitar ao regime jurídico de direito público. Por esta razão, mesmo sendo compatível com o regime de subsídio, sobretudo quando é estruturado como um modelo de remuneração por performance, com vistas à eficiência do serviço público, a possibilidade do advogado público perceberem verbas honorárias sucumbenciais não afasta a incidência do teto remuneratório, estabelecido pelo 37 da Constituição. O entendimento acima vale tanto para advogados públicos federais como para os procuradores dos estados e dos municípios. Nesse sentido, é constitucional o pagamento de honorários sucumbenciais aos advogados públicos, observando, porém, o limite remuneratório do 37(11) da Constituição. Norma estadual não pode conferir autonomia para a PGE. Norma estadual não pode conferir inamovibilidade aos procuradores do Estado. Princípios e garantias funcionais do MP da Defensoria Pública não podem ser estendidos à PGE. Norma estadual não pode conferir independência funcional aos procuradores do Estado. Norma estadual não pode conferir autonomia para a PGE. As procuradorias do Estado, por integrar o respectivo poder executivo, não gozam de autonomia funcional, administrativa e financeira, uma vez que a administração direta é una e não comporta a criação de distinções entre órgãos em hipóteses não contempladas explícita ou implicitamente pela Constituição Federal. Norma estadual não pode conferir inamovibilidade aos procuradores do Estado. A garantia de inamovibilidade conferida na Constituição aos magistrados, aos membros do Ministério Público e aos membros da Defensoria não pode ser estendidas aos procuradores de Estado. Princípios e garantias funcionais do MP e da Defensoria não podem ser estendidos à PGE. Os princípios institucionais e as prerrogativas funcionais do MP e da Defensoria não podem ser estendidos aos procuradorias do Estado, porquanto as atribuições dos procuradores de Estado sujeitam que estão à hierarquia administrativa, não guardam pertinência com as funções conferidas aos membros daquelas outras instituições. Norma estadual não pode conferir independência funcional aos procuradores. A PGE é órgão constitucional e permanente.
a qual se confiou o exercício da advocacia, representação judicial e consultoria jurídica dos Estados-membros. A parcialidade é inerente às suas funções, sendo por isso inadequado cogitar-se independência funcional nos moldes da magistratura, do Ministério Público ou da Defensoria Pública. É incompatível com a Constituição o entendimento de que o governador de Estado deve autorizar a propositura da ação de improbidade pela Procuradoria. Para que o procurador do Estado possa propor a ação civil pública, não é necessária a autorização do governo do Estado. No entanto, é indispensável a anuência do Procurador-Geral do Estado. A advocacia pública. É constitucional o pagamento de honorários sucumbenciais aos procuradores do Estado, observando-se, porém, o limite remuneratório do 37. STF, informativo 995, 19 do 10. De novo, a mesma. É constitucional o pagamento de honorários comerciais aos advogados públicos, observando-se, porém, o limite remuneratório. É constitucional a percepção de honorários de sucumbências por procuradores do Estado, membros, observado o teto. No somatório total, as demais verbas remuneratórias recebidas mensalmente. Inconstitucionalidade da previsão de procuradorias autárquicas para o Estado-membro. A Constituição do Estado do Ceará previa que o governador deveria encaminhar à Assembleia Legislativa projeto de lei dispondo sobre a organização e o funcionamento da Procuradoria-Geral do Estado e das Procuradorias Autárquicas. O STF decidiu que essa regra é inconstitucional. Isso porque a Constituição determina que a representação judicial e a consultoria jurídica do Estado, incluídas suas autarquias e fundações, deve ser feita pela PGE, nos termos do 132. O 132 consagra o princípio da unicidade de representação judicial e da consultoria jurídica dos Estados e do Distrito Federal. Dessa forma, estabelece competência funcional exclusiva da Procuradoria-Geral do Estado. A exceção prevista no 69 da DCT deixou evidente que, a partir da Constituição de 88, não se permite mais a criação de órgãos jurídicos distintos da Procuradoria-Geral do Estado. Admite-se apenas a manutenção daquelas consultorias jurídicas já existentes quando da promulgação da Carta. Trata-se de exceção direcionada a situações concretas e do passado, e por essa razão deve ser interpretada restritivamente. Inclusive com atenção à diferenciação entre os termos consultoria jurídica e procuradoria jurídica, uma vez que esta última pode englobar as atividades de consultoria e representação judicial. É possível a existência de procuradoria da Assembleia Legislativa, mas este órgão ficará responsável apenas pela defesa das prerrogativas do Poder Legislativo. A atuação da Procuradoria da Assembleia Legislativa deve ficar limitada à defesa das prerrogativas inerentes ao Poder Legislativo. Em outras palavras, é possível a existência de Procuradoria da Assembleia Legislativa, mas este órgão ficará responsável apenas pela defesa das prerrogativas do Poder Legislativo. A representação estadual como um todo, independentemente do poder, compete à Procuradoria-Geral do Estado, tendo em conta o princípio da unicidade institucional, da representação judicial e da consultoria jurídica para o Estado e o Distrito Federal. No entanto, às vezes há conflito entre os poderes. O Poder Legislativo cobra do Poder Executivo o repasse de um valor que ele entende devido e que não foi feito. Nesse caso, é possível, em tese, a propositura da ação judicial pela Assembleia Legislativa, e quem irá representar judicialmente é o órgão. O órgão será a Procuradoria da Assembleia Legislativa. É inconstitucional norma de Constituição Estadual que preveja a figura do Procurador da Fazenda Estadual. É inconstitucional norma de Constituição Estadual que preveja que compete ao governador nomear e exonerar o Procurador da Fazenda Estadual. Isso porque o artigo 132 determina que a representação judicial e a consultoria jurídica do Estado, incluídas suas autarquias e fundações, deve ser feita pelos procuradores do Estado e do Distrito Federal. Essa previsão do artigo 132 é a chamada princípio da unicidade da representação judicial.
e da consultoria jurídica dos estados e do Distrito Federal. Em outras palavras, só um órgão pode desempenhar esta função. E se trata da Procuradoria-Geral do Estado, que detém essa competência funcional exclusiva. O modelo constitucional da atividade de representação judicial e consultoria jurídica dos estados exige a unicidade orgânica da advocacia pública estadual, incompatível com a criação de órgãos jurídicos paralelos para o desempenho das mesmas atribuições no âmbito da administração pública direta ou indireta. Técnico superior em direito de autarquia estadual não pode exercer as atribuições de representação jurídica de entidade, mas pode fazer atuação jurídica no âmbito interno da autarquia, sobretudo em atividades de compliance. É a mesma aqui, 2018? É o mesmo julgado? Ah, é diferente. 2018 dessa aqui de 2020. Lá tem que estar sob a supervisão do procurador. Vamos ver o que traz de diferente aqui agora. É inconstitucional lei estadual que preveja que o servidor de autarquia será responsável por representação em entidade, em juízo ou fora dele, nas ações em que haja interesse da autarquia, praticar todos os demais atos de natureza judicial ou contenciosa, devendo, para tanto, exercer as suas funções profissionais e de responsabilidade, técnicas regidas pela Ordem dos Advogados do Brasil. Tais previsões violam o princípio da unicidade de representação judicial dos Estados e do Distrito Federal, esculpido na 132 da Constituição. A legislação impugnada, apesar de não ter criado uma procuradoria paralela, atribuiu ao cargo de técnico superior do DETRAN, com formação em direito, diversas funções privativas de advogado. Ao assim agir, conferiu algumas atribuições de representação jurídica do DETRAN a pessoas estranhas ao quadro de Procuradoria-Geral do Estado, com violação ao artigo 132 da Constituição. O STF decidiu modular os efeitos da decisão para manter os cargos em questão, excluídas as atribuições judiciais inerentes à Procuradoria, declarar a validade dos atos praticados até a data do julgamento, com base na teoria do funcionário de fato. Atenção, por outro lado, é válido que esses servidores façam atuação jurídica no âmbito interno da autarquia, sobretudo em atividades de compliance, tais como conceber e formular medidas e soluções de otimização, fiscalização e auditoria. Exemplo, interpretar textos e instrumentos legais, elaborar pareceres sobre questões jurídicas que envolvam as atividades da entidade, elaborar editais, contratos, convênios. Essas atribuições podem sim ser exercidas pelos técnicos superiores do DETRAN, sem que isso ofenda o princípio da unicidade de representação judicial. O STF entendeu que não se pode deslocar qualquer atuação técnica jurídica da autarquia para a PGE, porque esta não conseguirá fazer frente a essa gama de trabalho, sob pena de ser suas atividades inviabilizadas. É inconstitucional a emenda à Constituição Estadual de iniciativa parlamentar que trata sobre a PGE. É inconstitucional a emenda à Constituição Estadual de iniciativa parlamentar que trata sobre a competência da Procuradoria-Geral do Estado. Isto porque esta matéria é de iniciativa reservada ao chefe do Poder Executivo. É do governador do Estado a iniciativa de lei ou emenda constitucional que discipline a organização e as atribuições dos órgãos e entidades da administração pública estadual. Viola o artigo 132, norma de Constituição Estadual que preveja a representação judicial e consultoria jurídica da PGE ficará restrita ao Poder Executivo. É inconstitucional o dispositivo da Constituição Estadual que preveja que a Procuradoria-Geral do Estado ficará responsável pelas atividades de representação judicial e de consultoria jurídica apenas do Poder Executivo. Essa previsão viola o princípio da unicidade de representação judicial dos Estados e do Distrito Federal. De acordo com o artigo 132, as atribuições da PGE não ficam restritas ao Poder Executivo, abrangendo também os demais poderes. Viola o artigo 132, norma de Constituição Estadual que preveja a assistência jurídica da administração indireta. Será exercida por profissionais do corpo jurídico que compõem seus respectivos quadros.
É inconstitucional dispositivo da Constituição Estadual que preveja que a representação judicial e extrajudicial dos órgãos da administração indireta é de competência dos profissionais do corpo jurídico que compõem seus respectivos quadros e integram a advocacia pública cujas atividades são disciplinadas em leis específicas. Essa previsão viola o princípio da unicidade da representação judicial dos Estados e do Distrito Federal. O artigo 132 atribuiu aos procuradores dos Estados e do Distrito Federal exclusividade no exercício da atividade jurídica contenciosa e consultiva não apenas dos órgãos, mas também das entidades que compõem a administração pública indireta. É inconstitucional a inconstitucionalidade da previsão de procuradores autárquicos. É inconstitucional o dispositivo de Constituição que cria cargo de procurador autárquico em estrutura paralela à Procuradoria do Estado. Também é inconstitucional o dispositivo de Constituição Estadual que transforma os cargos de gestores jurídicos, advogados e procuradores jurídicos em cargos de procuradores autárquicos. Inconstitucionalidade da previsão de procuradores autárquicos e de advogados de fundação. É inconstitucional o dispositivo de Constituição Estadual que preveja que procuradores autárquicos e os advogados de fundação terão competência privativa para a representação judicial e o assessoramento jurídico dos órgãos da administração estadual, indiretos aos quais vinculados, e que, para efeitos de incidência do teto remuneratório, eles serão considerados procuradores. É constitucional lei estadual que preveja o cargo de comissão de procuradores-geral da Universidade Estadual. É constitucional. Comissão de Procurador-Geral da Universidade Estadual. É constitucional lei estadual que preveja o cargo em comissão de Procurador-Geral da Universidade Estadual. Essa previsão está de acordo com o princípio da autonomia universitária. Então, é constitucional lei estadual que preveja cargo em comissão de Procurador-Geral da Universidade Estadual. É inconstitucional foro por prerrogativa de função para defensores públicos. É inconstitucional o dispositivo de Constituição Estadual que confere foro por prerrogativa de função no Tribunal de Justiça para procuradores do Estado, procuradores da Assembleia, defensores públicos e delegados de polícia. A Constituição apenas, excepcionalmente, conferiu prerrogativa de foro para as autoridades federais, estaduais e municipais. Assim, não se pode permitir que os estados possam livremente criar novas hipóteses de foro por prerrogativa de função. É inconstitucional foro por prerrogativa de função para procuradores dos estados. É inconstitucional o dispositivo de Constituição Estadual que confere foro por prerrogativa de função. É o mesmo? É o mesmo. Pagar. O artigo 132 da Constituição confere à PGE atribuições de consultoria jurídica e de representação judicial apenas no que se refere à administração pública direta, autárquica e fundacional. É inconstitucional lei estadual que confira ao PGE competência para controlar os serviços jurídicos e para fazer representação judicial de empresas públicas e sociedade de economia mista, inclusive com a possibilidade de avocação de processo em litígios judiciais dessas estatais. Essa previsão cria uma ingerência indevida do governador na administração das empresas públicas e sociedade de economia mista, que são pessoas jurídicas de direito privado. O artigo 132 confere às procuradorias do Estado e do Distrito Federal atribuição para atividade de consultoria jurídica e de representação judicial apenas no que se refere à administração pública direta,
autárquica e fundacional. Aí bagunçou o Goiás, não bagunçou não? Coloca a administração indireta aqui. Advocacia pública. É inconstitucional emenda à Constituição Estadual de iniciativa parlamentar que trate sobre o PGE. É inconstitucional emenda à Constituição Estadual de iniciativa parlamentar que trate sobre as competências da Procuradoria-Geral do Estado. Isso porque essa matéria é de iniciativa reservada ao chefe do Poder Executivo. É do governador do Estado a iniciativa de lei ou emenda à Constituição que disciplina a organização e as atribuições dos órgãos e entidades da administração pública estadual. Cuidado para não confundir que é possível emenda constitucional de iniciativa parlamentar tratando sobre os assuntos que, em caso de propositura de projeto de lei, seriam de iniciativa reservada ao chefe do Poder Executivo. Se for federal, sim. Se for estadual, não. Caraca, velho. Viola o 132, norma da Constituição Estadual que preveja que a representação judicial e consultoria jurídica ficará restrita ao Poder Executivo. Eu acho que tem. É o mesmo. Viola o 132, norma de Constituição Estadual que preveja a assistência jurídica da administração direta será exercida por profissionais do corpo jurídico que compõem seus respectivos quadros. É inconstitucional dispositivo de Constituição Estadual que preveja a representação judicial e extrajudicial dos órgãos da administração indireta. É de competência dos profissionais do corpo jurídico que compõem seu respectivo quadros e integra a advocacia pública, cujas atividades são disciplinadas em lei específica. Essa previsão viola o princípio da unicidade de representação judicial dos Estados e do Distrito Federal. O 132 atribuiu aos procuradores dos Estados e do Distrito Federal exclusividade no exercício de atividade jurídica, contenciosa e consultiva, não apenas dos órgãos, mas também das entidades que compõem a administração pública indireta. Inconstitucionalidade e previsão de procuradores autárquicos. É inconstitucional o dispositivo de Constituição Estadual que cria cargo de procurador autárquico em estrutura paralela. Está repetindo aqui. Também é inconstitucional o dispositivo de Constituição Estadual que transforma o cargo de gestores jurídicos, advogados e procuradores jurídicos em cargo de procuradores autárquicos. Inconstitucionalidade de previsão de procuradores autárquicos e de advogados de fundação. É inconstitucional o dispositivo de Constituição Estadual que preveja que os procuradores autárquicos e os advogados de fundação terão competência privativa para a representação judicial e o assessoramento jurídico dos órgãos da administração estadual, indireta aos quais vinculados, e que, para efeitos da incidência do teto remuneratório, eles serão considerados procuradores, nos termos do 37. É constitucional lei estadual que preveja cargo em comissão procurador-geral repetido. Não se aplica ao processo objetivo de controle abstrato de constitucionalidade, norma que concede prazo em dobro à Fazenda Pública. Não se conta em prazo
Não se conta em dobro o prazo recursal para a Fazenda Pública em processo objetivo, mesmo que seja para interposição de recurso extraordinário em processo de fiscalização normativa abstrata. Não há, nos processos de fiscalização normativa abstrata, prerrogativa processual dos prazos em dobro. Não se aplica o processo objetivo de controle abstrato de constitucionalidade. A norma que concede prazo em dobro à Fazenda Pública. Assim, por exemplo, a Fazenda Pública não possui prazo recursal em dobro nos processos de controle concentrado de constitucionalidade, mesmo que seja para interposição de recursos extraordinários. Fim.